Paz seja com vocês, amém? Quero pedir perdão para a irmã Simone, eu não tinha falado que as ofertas seria primeiro, você me perdoa aí. Aí a gente vai ver se faz sempre primeiro as ofertas, aí no final do culto, quero pedir os obreiros para me ajudar nisso aí. Não esquecer que no final do culto a gente pode estar reforçando as ofertas para os irmãos que chegam depois, né? Para não deixar ninguém escapar de ser fiel a essa obra, ninguém escapar de poder ajudar um pouquinho essa obra a se manter de pé. Então, a gente vai fazer as ofertas sempre antes da palavra, em todos os cultos, e aí, quando estiver mais perto do final, a gente vê se a gente consegue lembrar para a gente poder firmar os irmãos que chegaram depois, para poder participar também, né, da semente. Amém, meus queridos? Então, todo mundo em paz, tranquilo. Chuvinha maravilhosa, né? Bem no comecinho da noite. Eu creio que é muito bênção de Deus, né? A gente está com o número reduzido. O problema de igreja com pouco número de pessoas, esse é um dos problemas. Às vezes uma chuvinha dessa tira crente demais da igreja, né? Demais. E aí quando a igreja tem um número reduzido, se faltar 3, 4 famílias, fica desse jeito aí, né? E é engraçado que aqui sempre aconteceu isso. Quando falta um, parece que combinaram, falta um monte junto. É estranho. Aqui sempre aconteceu isso. Deus tem que quebrar essa maldição. Falta um, aí só vê gente me ligando. Onde vou não sei o que lá. Vai, gente de Deus, como é que pode um trem desse? Esse é um dos males de igreja com pouco número de pessoas, né? Eu disse para vocês aqui uma outra vez que a igreja ela tem uma mentalidade grande com o número de pessoas reduzido, né? Então ela fica meio descomposta em algumas situações como essa de hoje, por exemplo, chuva, né? Às vezes coisas do tipo assim. Mas que Deus guarde a fé da gente, né? Não deixa que a gente venha minguar a nossa fé. Igreja com muitas pessoas é bom por causa disso também, né? Porque se faltar 10, nem sente. Faltar 20, tem 500, não vai sentir, né? Na questão de compor culto, gente. Porque a pior coisa que existe é a gente ser crente, a gente não compor culto. A pior coisa que existe, você se dizer crente, você não conseguir compor um culto, né? A não ser que você esteja trabalhando ou enfermo, né? Como a irmã Mary que estava no hospital, hospitalizada. Caso contrário, a gente como crente, a gente tem não vou nem falar obrigação, a gente tem a oportunidade de poder estar aqui. A gente cultua menos do que a gente não cultua. A gente tem mais tempo para a gente, acho que a palavra é mais certa. A gente tem mais tempo para a gente do que a gente usa para Deus, né? Então essa é a grande verdade. Eu estava com minha esposa lá em casa, acho que essa semana agora, a gente conversando. Ela falou assim, aí tinha um pastor, nós estávamos ouvindo um pastor na internet falando sobre essa questão, né? Você come todo dia, você bebe água todo dia, você banha todo dia, você trabalha todo dia. A minha esposa terminou o vídeo e falou assim, amor, nós tínhamos que cultuar todo dia também. O certo era todo dia, nós temos que alimentar o espiritual. Ele estava falando a verdade. Só que jamais isso aconteceria, uma vez que a nossa demanda de hoje, o tempo de hoje é muito consumista em todos os sentidos, né? Eu quero conversar com vocês aqui hoje uma palavra muito importante, e eu até tematizei essa palavra como questões pessoais e questões espirituais. Esse é um tema que eu coloquei nessa palavra de hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre questões pessoais e questões espirituais. Por que de repente Deus me tocou para falar sobre isso aqui? Porque a gente é ser humano, questões pessoais. A gente é humano, questões pessoais. A gente é de Deus, nós somos de Deus, então questões espirituais. Então nas nossas vidas nós temos essas duas questões que a gente precisa cuidar delas: questões pessoais, questões espirituais, né?
E quando a gente vai falar de questões pessoais e espirituais, a gente precisa entender uma coisa: tem tudo a ver com a nossa formação. Tudo a ver com a nossa formação. As questões pessoais suas e minha, as questões espirituais suas e minha, tem tudo a ver com a nossa formação. Que formação você e eu tivemos? Que formação nós tivemos? Qual ambiente nós nos formamos? Então, nas suas questões pessoais, a sua formação vai mandar muito. O ambiente onde você foi formado vai mandar muito nas suas questões pessoais. Nas suas questões espirituais, da mesma forma. Quem foram os seus mestres? Quem foram os seus treinadores? Todo pai, toda mãe são treinadores. Pastores são treinadores. E até patrões, empresas são ambientes de treinamento. Eu aprendi muito. Eu trabalhei 6 anos numa empresa multinacional. Eu aprendi demais dentro dessa empresa, vocês não têm noção. A gente tinha palestra, pessoas que vinham de São Paulo para trazer palestra para a gente naquela empresa, com novidades, coisas novas para funcionários, coisas novas para a vida. Eu cresci muito, eu fui muito bem treinado dentro da empresa que eu trabalhei 6 anos. A gente mudou para cá, acho que em 2004, e eu já trabalhava dentro dessa empresa já. A gente mudou para cá, eu trabalhando lá. Então eu fiquei 6 anos lá, mas foram 6 anos que eu, até hoje, sou maravilhado com tudo que ocorreu na minha vida durante esses 6 anos. Porque foi um ambiente de treinamento. As pessoas que me treinaram como os meus encarregados, eu falo meus encarregados porque eu tive vários ao decorrer dos 6 anos. Saía um, entrava outro. Eles foram ótimos treinadores, pessoas rígidas, mas que valeu a pena, mesmo me chamando muita atenção, e às vezes até mesmo trazendo algumas advertências verbais. Então, as minhas questões pessoais e as minhas questões espirituais têm a ver com isso. Quem me treinou, ambiente que eu fui formado, que eu me treinei, a questão, o que eu aprendi no decorrer desse tempo de treinamento meu, tem a ver com isso também. O que você aprendeu no tempo que você foi treinado por fulano de tal, seus pais, seus líderes? O que você aprendeu? Tem tudo a ver, suas questões pessoais têm a ver. Eu passei 6 anos dentro dessa empresa, não aprendi nada lá. Tem tudo a ver com o tempo que você viveu sendo treinado. Tem tudo a ver. Então, a grande verdade é que os ensinamentos que eu e você obtivemos, eles vão fazer com que as questões nossas pessoais e espirituais sejam relevantes ou irrelevantes. Vou repetir. Os ensinamentos que nós obtivemos vai fazer questões pessoais e questões espirituais se tornarem muito relevantes. Nossa, olha como ele é educado. Nossa, olha como ela sabe falar. Olha como ele sabe cumprimentar alguém. Olha o respeito. Tem a ver com os ensinamentos que você obteve no decorrer desse treinamento todo. Eu penso, estou falando de coisa que eu penso, que essa casa aqui é uma casa de treinamento. Essa igreja é uma igreja de treinamento. Todas as pessoas que passaram aqui, só se elas realmente foram muito ingratas ou forem muito ingratas para dizer que nunca aprendeu nada aqui dentro. Porque aqui é um ambiente de treinamento, onde aprendem a ser melhores cristãos, a ser melhores maridos, a ser melhores pessoas. Então, o lugar, ambiente, os treinadores, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser pastor, pode ser um encarregado. Os treinadores tem tudo a ver com questões que daí para frente vai fazer parte da nossa vida pessoal e espiritual. Questões, tá? Quero que você grave bem isso aqui. Então, querendo você ou não, querendo eu, querendo a gente ou não, as nossas questões pessoais
tem uma ligação com as nossas questões espirituais. Vou repetir. Eu estou falando de questões pessoais e questões espirituais. As nossas questões pessoais têm tudo a ver com as nossas questões espirituais. O que você é pessoalmente falando não pode ficar distante do que você é espiritualmente falando. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que você é espiritualmente falando não pode ficar distante do que você é pessoalmente falando, humanamente falando, né? Essa é a grande verdade. Agora, a pergunta que eu faço para nós aqui hoje é: por que muitas pessoas estão querendo talvez separar a vida pessoal da espiritual? Pergunta para você: por que tem muita gente por aí afora separando a vida? E como que as pessoas separam a vida pessoal da espiritual? É quando essas pessoas elas vivem um evangelho de locais, né? Dentro da academia é uma pessoa, dentro de casa é outra, dentro da igreja é outra pessoa, dentro do colégio é outra, dentro da empresa é outra. Então são vidas, cada local tem um estilo de vida. É uma separação que a gente faz da nossa vida pessoal, porque a nossa vida pessoal tem a ver com o nosso trabalho, a nossa vida pessoal tem a ver com o nosso lar, nossa casa, tem a ver com aquilo que a gente faz, né? O ambiente que a gente convive no decorrer de dias e semanas e meses e anos. Então, a nossa vida pessoal. Mas por que a nossa vida pessoal não pode estar ligada com a nossa vida espiritual? Ela precisa estar ligada, né? Tanto a pessoal com a espiritual, quanto a espiritual com a pessoal. Precisa estar inteiramente, né, profundamente ligada, muito ligada mesmo, né? E aí eu aprendo outra coisa: por mais que muitas pessoas estão querendo separar a vida pessoal da vida espiritual, isso nunca será possível. Nunca vai ser possível você, que de fato se diz cristão, separar a sua vida espiritual da sua vida material, humana, pessoal. Não pode, não dá, né? Para a gente dizer que a gente é um cristão, a gente tem que alinhar as duas vidas, a espiritual e a pessoal. Porque exatamente, nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente, exatamente a vida pessoal que vai ter um grande peso na vida espiritual. Está entendendo? A sua vida pessoal, que é a sua vida humana e tal, tem um peso muito grande na sua vida espiritual. Não dá para você desalinhar as duas. Você não consegue desalinhar, não tem como você desalinhar, né? Você vai ver esses artistas por aí afora hoje, que têm uma vida totalmente desalinhada de uma da outra. A vida espiritual da vida física ou então pessoal. Mas não dá, porque você vai sempre deixar a desejar na questão da sua fé, na questão com Deus. Então, talvez eu também pense assim, que é por isso que muitas pessoas não se firmam, né, não se consolidam na fé. Por que elas não firmam e não se consolidam? Porque elas separam uma da outra. Então lá fora ela é uma coisa, lá fora ela bebe, lá fora ela xinga, lá fora ela dança, lá fora ela vai para a quadrilha, lá fora ela faz o que ela tem que fazer lá. Aí vem para a igreja, ela chora, ela canta, ela parece que é mais crente que você, né? Aí eu te pergunto: essa pessoa vai ficar firme? Nunca, ela nunca vai ficar firme. Porque vai chegar um momento da vida dela que esse engano vai pegar ela de jeito e vai derrubar ela da fé. É engraçado que esse engano, ele sempre derruba a pessoa da fé e não do mundanismo, né? das coisas desse mundo, mas derruba ela da fé. Então, está aí porque muitas pessoas não se firmam, porque elas separam a vida pessoal da vida espiritual. Não dá para separar, não pode separar, né? Olha só que coisa interessante. Talvez uma coisa que eu preciso entender, nós precisamos entender, é que a nossa vida espiritual, se ela não for alimentada, se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, então a carnal vai mandar, a carnal está em domínio, ela vai dominar, né? Eu aprendo que nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Eu queria que você repetisse essa parte que eu falei aqui agora. Diga assim: eu preciso alimentar a minha vida espiritual. Amém? Então, se você não faz isso, você se torna carnal. Sua vida pessoal toma campo. Eu aprendo uma outra coisa também, né? Uma santidade exagerada, né,
às vezes vai fazer você deixar também de viver uma vida pessoal abundante. Porque quando você exagera na fé também, aí a sua vida pessoal acaba não tendo abundância na terra, porque não pode isso, porque não pode aquilo. A mulher não pode passar um batom, não pode pôr um brinco, não sei o quê, tem que usar essa, não sei o quê, tá, o cabelo tem que estar lá na bunda. Você vai vegetar na vida. Então, são dois extremos, né? Nós não podemos deixar de alimentar a vida espiritual, porque senão nós nos tornamos carnais. Não podemos também uma santidade exagerada, porque senão a gente deixa de viver uma vida pessoal e humana abundante. Eu tenho um texto de Gálatas 5, 16 e 17, que diz o seguinte, Gálatas 5, 16 e 17, vai dizer assim, ó, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. É interessante esse texto aqui. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Está falando de uma luta, né? Que na verdade tem um contra o outro. E aí, se você colocar santidade demais, você vai massacrar a carne, que você ainda vive nela. Você não pode massacrar a sua carne, você ainda vive nela. Você precisa, né, ter largueza. Não é uma largueza para você pecar, mas é uma largueza para você viver bem, para você viver tranquilo, para você viver abundante, sem aquele negócio de você ficar privado de muita coisa porque você é crente. Se você é cristão, aí é que você usa as coisas dessa terra com uma medição legal, porque você tem a mente de Cristo, então você pode usar as coisas da terra com uma medição legal, bem comedido, né? Essa é a grande verdade. Então agora é que você pode usar as coisas da terra, porque você vai saber usar elas. A questão é de você saber usar, uma vez que agora você é crente. Quando você não é cristão, você usa tão exagerado as coisas da terra, que você, a pessoa se droga, a pessoa vicia, a pessoa se mata com bebida e um monte de coisa, porque ela não tem o Espírito Santo para pegar e comedir as coisas. Isso que eu não posso, isso aqui eu posso, porque Deus vai falar para você. Então está aqui, agora que nós podemos de verdade. Então está aqui a grande verdade. Questões pessoais e questões espirituais têm todas essas implicâncias, né? Então, a partir do momento em que nós separamos a nossa vida pessoal da espiritual, nós estamos dizendo que nós não aceitamos o Evangelho de Jesus atuando em nós. Isso aqui é uma coisa interessante, que eu até deixei gravado aqui, porque assim, você separar a sua vida pessoal da sua vida espiritual, você está dizendo com isso que você não aceitou o Evangelho, porque você não pode separar a sua vida humana da sua vida espiritual, porque senão você vai dizer com isso que você ainda não aceitou o Evangelho. O Evangelho, você tem que ser de Deus, servir a Deus e entender que você também é humano. Você tem que ser humano, viver na terra, fazer suas coisas, mas entender que você é espiritual. É aqui que mora a questão de ser cristão. É você ser crente, espiritual, mas entendendo que você é ser humano. É ser humano, entendendo que você é espiritual. Entendeu? Então é uma balança. Todas as vezes que a balança aqui do espiritual começa a pesar demais, vem a do pessoal e começa a pesar para cá. E fica aquele negócio bem equilibrado. É aqui que mora o verdadeiro cristão, aqui que mora a jogada de você de fato ser um cristão, sem ser um besta, né? Sem ser um quadrado, né? Sem ser alguém também, vamos dizer assim, promíscuo, exagerado naquilo que a terra te presenteia. Essa é a grande verdade, né? Então, nós não podemos jamais deixar de entender isso. Então, no momento que a gente separa essa vida uma da outra, a gente está dizendo, eu não aceitei evangelho nenhum, né? Não aceitei evangelho nenhum, porque eu preciso viver uma vida carnal, né, abundante também e tal. Agora, uma coisa interessante, nós precisamos ligar as duas coisas de forma que nenhuma e nem outra seja afetada. Você tem que ligar a sua vida humana ou pessoal com a vida espiritual, mas não afetar a pessoal. Você tem que ligar a sua vida espiritual com a sua vida pessoal, mas não afetar a espiritual. Isso aqui eu vou falar uma verdade para vocês.
Como tem gente que não quer nem saber desse negócio, não quer saber desse negócio, não, pastor, tem que ficar vendo o que eu tenho. Então já larga a mão fora logo e já vai fazer o que tem que fazer na vida. E faz isso, está na igreja, mas está fazendo um monte de coisa, porque não tem essa paciência de pensar, peraí, eu sou cristão, esse ambiente não me cabe mais, essa música eu não posso colocar mais na minha boca. Essa fala, essa palavra eu não posso dizer mais, agora eu sou cristão. Então essas medidas, tem gente que não tem paciência para mais isso. Então vai viver uma vida regalada lá no mundo, fazendo o que não presta, fazendo o que não agrada a Deus, destruindo a vida espiritual que eu estou falando aqui agora, da questões espirituais, destruindo isso porque ela não quer ter o capricho de vigiar. Talvez a palavra mais certa é vigiar. Não quer ter o capricho de vigiar, então vai fazer o que precisa fazer, o que tem que fazer com a carne lá, e é aí que vai a ruína de muitos cristãos, né? Amém? Então, nós precisamos buscar, né? Nós precisamos buscar encher de Deus, santificar, viver uma vida separada. E eu aprendo uma coisa interessante sobre isso aqui. Eu estava lendo e estudando esse negócio aqui, eu falei, gente, isso aqui é rico demais, não dá nem para falar só numa quarta-feira, né? Mas é muito interessante que nós precisamos buscar Deus, sim ou não? Nós precisamos nos encher de Deus, sim ou não? Nós precisamos viver uma vida separada para Deus, sim ou não? Sim. Nós precisamos de tudo isso, precisamos santificar, jejuar, orar, precisamos de um monte de coisa, porque nós somos de Deus agora. Só que eu aprendi uma coisa interessante estudando isso aqui: nada disso se sustenta só. Vou repetir: você precisa santificar, você precisa vigiar, você precisa orar, precisa vir para a igreja. Só que nada disso se sustenta só. O que eu estou querendo dizer com não se sustenta só? É você não fazer mais nada e só isso. Você precisa, porque são questões espirituais, você jejuar, vir para a igreja, orar, ler Bíblia, santificar, tudo isso é questões espirituais, mas não se sustenta só. Você tem que inserir questões pessoais na sua fé. É por isso que eu falei para você que não dá para você tirar a questão pessoal da questão espiritual, porque a questão espiritual não se sustenta só. Você pode chegar aqui, pular, babar, falar em línguas, revelar, fazer o que você quiser fazer, isso não se sustenta só. O que vai sustentar isso aí? A sua base. Qual que é a sua base? Sua vida pessoal. Questões pessoais sustentam questões espirituais. Pastor, mas eu vou falar um negócio para você. A Bíblia não vai dizer que é pelos frutos que se conhece a árvore? Não é isso, sim ou não? Por quê? Porque uma árvore, ela não se sustenta como sendo boa árvore só pelo fato de falar que ela é boa árvore, pelas folhas são muito verdes, ela tem que ter fruto. Então não se sustenta só. Então tem que ter alguma coisa. A sua vida espiritual não se sustenta só. Não se sustenta só. Grave isso. Questões pessoais têm que estar inseridas no meio. Olha o que Tiago, a carta a Tiago vai dizer, 2,17. 2,17 de Tiago: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Está dizendo que a fé não se sustenta só. É isso que o texto está dizendo. A fé não vai ficar de pé sozinha, tem que ter ação para ela ser fé de verdade. Interessante, gente, demais. Então, hoje eu estou falando de mim, tá, gente? Estou falando da minha pessoa. Hoje, eu não olho para um pregador, eu não olho para um cantor, um tocador, um pastor, seja o que for. Eu não olho mais para a vida dessas pessoas só pelo que ele faz. Toca bem demais, prega bem demais, pula, dá glória a Deus. Eu não olho mais para as pessoas hoje assim. Antigamente eu olhava, você sabia disso? Eu até arrepiava, né? Eis que eu falo contigo. Dava aquele trem assim, de baixo para cima, de cima para baixo. Hoje eu não. Pastor, o senhor ficou seco, frio, calculista? Não fiquei de forma alguma. Pelo contrário, eu sou muito espiritual. Eu ouço muito Deus. Eu sou apaixonado por línguas estranhas, por batismo no Espírito Santo, por dons de cura, revelação. Eu sou apaixonado por esses negócios, porque eu vim desse berço, né? Mas só que hoje eu não olho mais por isso. Eu olho
mais pela vida, porque a vida interessa mais. A vida da pessoa interessa um pouco mais. A vida da pessoa interessa mais, né? Muito mais. Então, olha o que diz João 15:5. João 15:5. Esse texto aqui que eu vou ler para vocês, talvez até aqui no telão. Esse texto aqui de João 15:5 é uma das demonstrações mais nítidas de que não dá para viver uma vida pessoal distante de uma espiritual. Olha o que o texto vai dizer. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto aqui, meus queridos, esse aqui, Jesus está ratificando que nós precisamos juntar a nossa vida humana com a espiritual nele. Olha o que ele vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto. Jesus está falando exatamente isso. Vocês precisam linkar as duas vidas de vocês, a natural, que é a humana, com a espiritual em mim. Aí vocês vão dar fruto. Porque a pessoa, vou voltar um pouquinho aqui, a pessoa ela faz, acontece lindamente na igreja, lindamente. A gente apaixona pelo trabalho da pessoa na igreja. Nossa, você não pode sair daqui não, irmão. A igreja sem você fica um vácuo aqui dentro. Entendeu? A gente olha para a pessoa e fala assim: você é peça-chave. Isso, eu estou falando de questões espirituais. Mas aí você vai ver essa mesma pessoa em questões pessoais, uma negação. Compra, não paga, mentiroso, bate na mulher. Então, Jesus está falando o que aqui em João? Linke as duas coisas em mim, aí vocês vão dar fruto. Porque se você linkar só espiritual nele, não dá fruto. Ninguém mais hoje é bobo, você sabia disso? Vocês viram aquele The King, The Force, The Power lá? The of the King, The Power. Tadinho, não foi muito longe. Porque não dá para enganar mais o povo hoje, ainda mais com a mídia poderosa e arrebentadora igual ela é. A mesma mídia que levanta o povo é ela que derruba, irmãos. É a mesma. Levanta para um cara com 1 milhão de seguidores, 2 milhões. Aí ela mesma vai lá e derruba ele, igual fez com ele. Foi barrado até para entrar no Gideões, missionário da última hora. Não sei se vocês sabem. Segurança chegou na porta, não vai entrar não. Cada palhaçada que ele estava fazendo em cima dos povos. O que acontece? Ele estava linkado na videira, só o espiritual. Jesus falou aqui, ó: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu neles dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então isso aqui é nítido, que nós precisamos linkar as duas coisas, tanto o pessoal quanto o espiritual, em Jesus. Amém? É isso. Olha Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse texto aqui, ó, ele liga, olha só que coisa interessante. Esse texto está ligando o nosso corpo ao culto a Deus. Está vendo que não dá para ficar sem linkar pessoal e espiritual? Porque o seu corpo vai cultuar o espiritual. Está entendendo, sim ou não? Aí como que você vai usar uma roupa indecente na rua? Não dá, o seu corpo vai adorar o espiritual. Está aqui, ó: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Está dizendo, corpo físico adorando um Deus espírito. Então é uma coisa ligada na outra. Não dá para desligar, não dá mesmo, não vai ter jeito, né? Não tem como. Então é isso que eu aprendo. Olha só Tiago de novo, 1:27. 1:27 Tiago, né, que vai falar: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo, né? Aqui a gente vê essa espiritualidade, né, envolvendo com práticas e cuidados humanos. Você cuida dos órfãos, da viúva, e você está ligando esse cuidado que é humano com o espiritual, que de fato é o que Deus quer. Então, sempre que você lê a palavra de Deus, você vai ver uma coisa ligada na outra, linkada na outra: espiritual e pessoal, espiritual e pessoal. Não queira ser crente lá, cristão aqui dentro e lá fora, não tem jeito. Você não vai enganar ninguém, ninguém vai ser enganado. Não tem como a gente fazer isso, tá?
Olha outro texto, 3 de João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Olha só, gente, eu desejo que você vá bem em todas as coisas pessoais. Eu quero que você vá bem nos negócios, quero que você vá bem na empresa. Está falando aqui, ó. Eu quero que você vá bem em todas as coisas e tenha saúde, coisas pessoais. Sim? Amém? Agora olha a espiritual. Assim como vá bem a tua alma. Aqui o texto está dizendo que tanto a sua vida pessoal e física vá bem, quanto a sua alma. Uma coisa ligada na outra. Não tem como desligar nunca. Quer ser crente? Precisa linkar a sua vida humana com a vida espiritual com a sua vida humana. Amém? Agora preste atenção em Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6 é tremendo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo aqui mostra que todas as áreas da vida pessoal, porque está falando, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, todas as áreas da vida pessoal devem estar sujeitas a Deus. Porque o texto está dizendo assim, reconheça-o em todos os teus caminhos. Está dizendo, você precisa endireitar seus caminhos, né? Confiar no Senhor de todo o coração, não confiar nas suas forças, no seu entendimento, reconhecer em todos os seus caminhos, ou seja, linkar tudo pessoal em Deus, e Ele vai endireitar o resto. Olha por que você não pode desalinhar o espiritual do pessoal. Porque se você desalinhar o espiritual do pessoal, quando for para Deus fazer uma obra no pessoal, não vai dar certo, Ele não vai conseguir fazer. Não tem como Deus fazer uma obra na sua vida pessoal se você desalinhou ela do espiritual. Por exemplo, vou voltar na ladainha, isso que é ladainha. Tem gente que não gosta de ladainha não. Ladainha. Crente na igreja e no mundo não. Lá fora não. Essa é a ladainha, entendeu? Então você desalinhou. Você está aqui dentro, você é crente, lá fora não. Aí Deus quer fazer uma obra. Lá fora você não é crente, como é que vai fazer uma obra? Aonde? Como que eu vou fazer uma obra na vida dele? Vocês estão aqui, tem pais, tem futuros pais. Não deixe seus filhos alinhar com o mundo. Não deixe. Tem quadrilha no colégio, não deixa dançar. Nem para a festa de quadrilha ele deve ir, gente. Vale ponto, deixa tirar o ponto dele, mas não leva. Não leva, esse ponto não vai fazer ele bombar. Hoje ninguém bomba, só para dar uma notícia boa para você, tá? Hoje ninguém bomba. Ninguém reprova. Conversa fiada. Antigamente reprovava, né, pastor Dinho? Reprovava. Ia para o colégio, se não tirasse nota boa, reprovava. Eu reprovei umas 3 vezes. Duvido se alguém aqui não reprovou na 5ª série. Não, na 3ª série. Teve uma dessas séries, não sei se é 5ª ou 3ª, que era difícil demais, meu Deus do céu. Teve um colega meu que ficou 4 anos na 3ª série, na 5ª série. Rapaz, você vai formar aí. Não, porque eu tenho que levar para a quadrilha, porque a quadrilha vale ponto. Conversa, isso é o inimigo usando o subterfúgio dele para os seus filhos integrar no mundo dele. Isso é besteira. Estou falando de uma coisa só, mas tem N coisas que você pode comedir na sua fé e instruir sua casa. Não faz isso não, irmão. Faz isso não. Marido que está aqui hoje, a pastora Evelyn, a Samila, ladainha. Eu gosto de ladainha, quando tem a ver com o espiritual. Falando sobre música mundana, que você coloca nos seus vídeos, que você posta na sua internet. Esses dias agora eu vi um cristão daqui da igreja, ele montou o vídeo dele e colocou uma música do mundo lá. E eu sou pastor, eu não tenho esse negócio lá em casa, não. Vai, amor, vem cá para você ver aqui. A gente está ensinando, essa semana não está valendo não. O negócio está difícil. A minha esposa falou assim, amor, só ensina. Vamos só ensinar. Então, aí eu estava analisando uma coisa interessante. Rapaz, nós temos muito mais músicas lindas, cristãs e gospel do que do mundo. Muito mais. Ixi. Eu peguei e falei, Sam, essa aqui é boa e tal. Aí você vai lá no mundo gospel,
internacional, cada música linda internacional gosta, você não tem noção. Meu Deus do céu. Que dia que eu vou procurar no Chiqueiro do Porco? Então, não adianta, a gente é ladainha, né? Talvez é porque é ladainha, né? Mas eu não posso deixar de pregar, nem os meus líderes, pregadores aqui, na verdade, os profetas dessa casa. Tem que sempre estar alertando que um dia vai servir, né? Um dia vai servir, tá? Um dia a gente chega lá. Como a oferta já foi feita, depois da palavra já termina, né? É isso mesmo? Me ajuda aí. A gente fica meio que mudando as coisas assim, a gente fica meio voado, né? Amém, meus queridos? Lembre-se sempre dessa reflexão de hoje, dessa palavra, desse sermão. A minha vida pessoal não pode desvencilhar da minha vida espiritual. Eu sou crente aonde eu estiver, a minha linguagem precisa ser a mesma. Não tire, não desvincule, né? Eu estou vendo o Wesley, eu lembrei, você joga bola, ele joga futebol, né, Wesley? Você joga futebol, dentro do campo você é crente. Não tem esse negócio, né, Wesley? Então, onde você estiver, está dentro do cinema. Dentro do cinema você é cristão. Está lá em Caldas Novas, lá no clube. Você é cristão do mesmo jeito. Não dá para você tirar, porque senão você vai entristecer o rei. E você também vai viver uma vida de fachada, né? Amém? Então é isso, né? As pessoas. Agora, olha isso aqui. Alguns textos que vai me dar a ideia de pessoas que separaram a vida pessoal da espiritual. Presta atenção. Mateus 23, 27. Olha o que Jesus vai dizer aqui: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante a sepulcros caiados. Jesus estava falando de pessoas que separaram a vida pessoal da espiritual. Eles eram só de fala. E os hipócritas, os fariseus, os escribas aqui, eles só falavam, não faziam nada que estavam falando. Era podre por dentro, né? Separado. Olha outra coisa aqui que eu aprendo. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a sua palavra? Essa hora aqui foi a hora que o rei Saul desobedeceu, né? Poupando lá os inimigos, né? E o melhor do gado ali e tal, né? Samuel falou: não faz nada, espera eu chegar. Ele desobedeceu lá, e toda a desobediência dele culminou nesse texto aqui, onde Samuel diz: rapaz, porventura Deus tem prazer em holocausto, sacrifício, prestar sacrifício, mais do que se obedeça a sua palavra. São pessoas que estão tirando a vida espiritual da pessoal, né? Age com as suas próprias mãos, é o que ele pensa, é o que ele acha, e assim por aí. Amém? Outro texto, 1 Samuel 3,13, o momento que acontece aqui, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Samuel, né, está aqui falando aqui, quando Eli, os sacerdotes, servia no templo, os filhos de Eli fez aquelas coisas horrendas, perversas, né? Aqueles abusos de cargo espiritual, fazendo com a obra de Deus o que eles achavam. Tudo feio. Aí padeceu, a família deles padeceu. Todo mundo padeceu, por quê? Porque todo mundo que tira o link espiritual do pessoal vai cometer besteira. Eu vou repetir para você entender. Se você tirar a sua vida espiritual, deslinkar a sua vida espiritual da sua pessoal, você vai cometer besteira. Deixa a sua vida pessoal ligada com a espiritual, e as duas vice-versa, para você não cometer besteira. Comete besteira. Amém? Comete besteira. Agora eu termino aqui, só para a gente dar uma analisada aqui. Você quer saber se a sua vida pessoal está linkada na espiritual? Vamos lá? Você quer saber se a sua vida espiritual está linkada na pessoal? Então, vamos lá. Uma coisa antes de eu falar isso aqui, uma notícia, é que Deus não aceita a vida pessoal desconectada da espiritual, tá? Não aceita. Você pode estar vivendo dentro da igreja com a vida separada, no mundo é uma coisa, aqui dentro é outra, guarda-roupa tem umas roupas diferentes daquele. Essas aqui é para ir para a igreja, essas aqui é para mim ir para a festa. No meu carro eu tenho uma plataformazinha ali assim, esse aqui é onde está o pendrive que tem as músicas.
nos anos 80. Daqui as gospel. Né? Deus não vai aceitar a sua vida desconectar uma da outra. Agora, olha só, sua vida espiritual está linkada na pessoal ou está fora? Primeiro, mesmo você tendo a Bíblia na mão, você dita suas regras quanto ao servir a Deus. Uma pessoa que tem a vida desalinhada da vida pessoal uma da outra, ele tem Bíblia na mão, mas ele é quem dita as regras dele. Você pode falar o que você quiser, pode olhar, abrir texto, aqui, rapaz, é pecado, mas ele diz não. Então, essa pessoa é uma pessoa que está com a vida desalinhada uma da outra, espiritual e pessoal. Outra coisa, está desalinhado, pessoal e espiritual? Cede ao que a maioria das pessoas estão fazendo ou vivendo. Você quer ver uma pessoa que está desalinhada espiritualmente e pessoalmente? Ele cede ao que a maioria das pessoas está fazendo. Cede facinho. É só chama para ver. Chama, bebê. Como diz o ditado. Outra coisa que vai sinalizar que a minha vida pessoal está desalinhada da espiritual: vergonha de ficar fora daquilo que os amigos não cristãos estão fazendo. Os amigos não cristãos estão fazendo, eu tenho vergonha de ficar fora, então eu tenho que dar um jeito de entrar. Meio com vergonha. Outra coisa que sinaliza que a minha vida pessoal está desalinhada da espiritual: amor ao passado. Tem pessoas que estão com amor ao passado, tá? Talvez eu possa melhorar isso aqui. O que é amor ao passado, pastor? É a ladainha. Continuar vestindo as mesmas roupas, falando as mesmas coisas, frequentando os mesmos ambientes, ouvindo as mesmas músicas, os mesmos amigos. É isso. Então você tem amor ao passado. Você veio do passado para o futuro. O futuro é o que você está vivendo hoje, que é uma vida de santificação, uma vida com Deus. Seu futuro é esse. Por mais que seja um presente, né, que é o presente é o que a gente vive no momento, mas é o futuro de onde você estava. Então é o futuro. Você veio do passado para o futuro, né? Aquele filme que antigamente é De Volta ao Passado, né, que é De Volta ao Futuro. De volta para o futuro? Como é que volta para o futuro? Né? Mas é ao contrário daquele filme, é De Volta ao Passado. Vamos fazer o filme De Volta ao Passado, que tem um monte de crente que está de voltando para o passado, né? Você pode ver que essas pessoas que têm amor ao passado, elas têm uma vida pessoal e espiritual desalinhada uma da outra, né? Não linka, não tem como linkar. Eles não conseguem linkar, não quer linkar, não abre mão, não faz nada para linkar uma vida com a outra. Amém? Desculpa eu falar isso aqui, é ladainha também, mas eu vou falar. Mas uma pessoa que tem vida pessoal linkada com vida espiritual não abre mão de coisas importantes, como estar num culto como esse. Não abre mão, gente, não adianta. Pode espernear, é ladainha, mas pode espernear. Não abre mão, ele não abre mão. Em último lugar, vida pessoal desalinhada de vida espiritual. Facilidade em seguir doutrinas errôneas e dificuldades em seguir doutrinas corretas. Está desalinhado. Vida pessoal desalinhada de vida espiritual. A pessoa tem dificuldade de seguir as coisas corretas, mas quando vem uma doutrina errada, ele pega assim na hora. É engraçado, esse negócio é de rodo, né? É igual aquele vídeo que eu mandei no grupo dos pregadores lá, né, que o pastor Silas estava falando lá sobre a questão daqueles encontrão que existia antigamente. Eu sou dessa época, eu lembro muito bem dessa febre. Ixi, meu Deus, até na época que surgiu essa febre do encontrão, né? Do encontrão, da regressão ultrauterina. Meu Deus, é um trem tão louco. Não sei de onde Deus tira isso. O ser humano tem uma mente, né? E eu lembro disso. Aí surgiu o G12, né? Que aí veio esse negócio da graça, supergraça, hipergraça. Surgiu tudo desses encontrão, desses trem. É o febre. Aí o que acontece? Rapaz, mas esse trem arrastou gente, que você não tem noção. Era evento assim que dava assim milhares de pessoas assim numa chamada. Aí você vai pregar a doutrina correta, a pessoa tem dificuldade de alinhar com ela.
Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque as pessoas estão com as suas vidas desalinhadas, né, da vida espiritual. Eu profetizo na igreja de hoje que Deus não vai permitir que ninguém aqui desalinhe a vida humana, terrena, da vida espiritual com Deus. Quem recebe isso? Recebe. Deus não vai permitir você desalinhar, porque você precisa de bênção de Deus. E as bênçãos de Deus vêm para as nossas vidas a partir do momento que a gente está alinhado com o mundo dele. O mundo de Deus não é o mundo nosso, é o mundo espiritual. Quem alinhar com o mundo espiritual está alinhando com o mundo de Deus. Repita comigo assim: eu, a partir de hoje, não quero desalinhar o meu mundo natural com o mundo de Deus. Alinha, obedeça, cumpra, faça o que você tem que fazer, seu papel. Anda na linha, anda na reta, né? É engraçado, termina aqui, fica em pé comigo, toda a igreja, por favor. A gente anda na linha nessa terra aqui com muita coisa, não anda, gente? Sim ou não? Na linha. Quem aqui anda na linha com algumas coisas terrenas? Eu ando, né? Ando na linha. Hoje mesmo minha esposa foi passar com a van ali no sinal, aquele sinal ali da tinta ali, da tinta, a Lux Tinta, ele sempre está ali, né, em pane. Aí quando ela avançou, eu levei um susto. Eu levei um susto porque ele está sempre em pane, né? Aí ela avançou, eu levei um susto, falei: amor, está estragado de novo? Porque eu achei que ela estava avançando com o sinal fechado. Eu falei: não é possível que eu estava avançando com o sinal fechado. Porque eu vinha carro vindo, os carros estavam vindo, que estava tudo, né, tudo bagunçado o sinal, então fica bagunçado. Aí ela avançou um carro, eu falei: o que aconteceu? Está estragado? Ela está estragado de novo. O que acontece? Se ele estivesse funcionando, a gente estava alinhadinho, porque ela tem uma câmera, né? E tem uma câmera, se você passar ali, você tira foto, né? Tira foto. Nós já fomos multados com esse trem. Então, a gente anda alinhado com muita coisa terrena, sim ou não? Sim. Tem gente que é religioso em ir ao médico, que ele anda alinhado com a saúde. Ele vai no médico periódico. Deu 6 meses, a pessoa está lá no consultório do médico. Oi, doutor. Olha eu de novo. Né? De 6 em 6 meses ele está no médico, ele é alinhado com a saúde. Sim ou não? Que tem uns academias aqui. Vocês são alinhados com a academia? Sim, eu também sou, lá em casa estou malhando, mas é alinhado, negócio é alinhado, né? A gente alinha, né? É religioso, é categórico, né? Categórico. A hora de levantar, a hora de... Tem gente que é alinhado. Aqui talvez tenha alguém. Quem aqui que gosta, tem a hora certinha de dormir? Certinha. Eu não, eu sou bagunçado. Tem hora que eu durmo meia-noite, tem hora que eu durmo 11 horas, 9, se me der na teia, tiver tudo tranquilo, eu durmo 9 horas. Né? Mas se tiver tudo bagunçado, eu vou lá para 1 hora da manhã. Mas tem gente que é categórico. Tal hora, se ele não dormir, ele dá um colapso. Né? Eu tinha um tio que era assim. Certinho ele estava dormindo. Então, assim, a gente alinha com muita coisa na terra, sim ou não? Mas a gente às vezes desalinha com o mundo espiritual. Não pode. Não faça isso. Não desalinhe com Deus. Não desalinhe com a palavra. Não desalinhe a sua vida pessoal com a vida espiritual. Isso vai te fazer uma pessoa vitoriosa em todas as áreas. Quem recebe? Então, a partir dessa quarta-feira, nesse culto fé, eu não acredito que você vai sair daqui hoje o mesmo. Você vai sair daqui hoje pensando: gente, o que na minha vida está desalinhado com o mundo espiritual, com a vida de Deus? E comece a alinhar. Se você é uma pessoa que fala muita besteira, vai parando. Se você é uma pessoa que de repente tem umas mania, ou então assim algumas fraquezas, fraqueza, vai fortificando em Deus. Faça acontecer a sua vida espiritual na sua vida pessoal. Amém? Jesus vai falar: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esses dão muito fruto. Eu vou profetizar uma palavra na vida de vocês, eu termino com essa palavra profética. Vocês vão dar muito fruto. Meia dúzia entendeu. Vocês vão frutificar demais. E aí, até porque esse é o ano de quê? Do transbordar. Então vocês vão frutificar tanto que vai transbordar. Pesar os galhos, né? Pesar os galhos. E aí vai acontecer o quê? Você vai não mais pedir emprestado, vai ter para dar. Estou profetizando, quem recebe?
vai ter para dar conselho, vai ter para dar palavra profética, vai ter para dar oração, vai ter para dar ombro amigo, vai ter para dar o que você precisar dar para a pessoa, você vai dar para ela. Vem cá, deixa eu dar uma palavra para você aqui. Jesus é bom, vamos, rapaz, Deus vai te salvar, Deus tem projeto na sua vida, você vai ter abundância. Porque tem gente que é assim, irmão, termina aqui, o negócio está desenrolando o manto aqui, né? Tem gente que é assim, né? A pessoa chega acabunhada nele, ele não tem nada para dar, é uma árvore sem fruto, não tem nada para dar. Rapaz, eu não sei nem o que eu falo para essa pessoa, moço, eu fico sem jeito de falar, meu Deus do céu, sem fruto, não tem fruto. A pessoa que tem fruto, ela tem palavra na boca. Vem cá, deixa eu te falar um negócio que Deus está mandando falar aqui. Igual o Marcelo chegou para o meu amigo, eu tenho uma palavra profética que pastor aqui domingo, lembra? Durante 10 dias, rapaz, esse negócio é poderoso demais, porque você tem fruto, então você começa a distribuir os seus frutos. Quem recebe? Amém. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu já termino agora, falando negócio de profecia. Deus usa o profeta lança a profecia sobre alguém, o profeta não é culpado se a profecia não acontecer. Você sabia disso, sim ou não? Porque no intervalo onde a profecia foi lançada até o cumprimento dela, tem eu duvidando, tem eu não agindo em prol, porque também Deus não fala, eu vou te dar a porta aberta, meu irmão. Aí você cruza os braços, deita na rede, pega a água de coco e vai beber. Se Deus lançou a promessa, parte para cima, aí a promessa vai cumprir, né? Eu já lancei tanta profecia na vida de alguém aqui, mas algumas não cumpriu até hoje. Mas sabe que o profeta está mentindo? Não é que o profeta está mentindo, tem algumas coisas que tem que acontecer para a profecia chegar onde ela tem que chegar, tá? Eu estou só abrindo um parênteses aqui para, de repente, Deus usar alguns de vocês não ficarem, meu Deus do céu e tal. Fica tranquilo, Deus está falando neste lugar, tá? Amém? Estenda as mãos assim. Espírito Santo, nós vamos embora para casa neste momento, mas nós não queremos sair daqui desalinhados mais. Nós temos uma vida pessoal nessa terra, uma vida humana, mas nós não queremos viver só ela, ou viver ela em um lugar e a vida espiritual em outro. Nós queremos viver as duas vidas juntas, no trabalho, em casa, na rua, aqui dentro. Faz morada, muda a história da igreja dessa quarta-feira, nos ajuda, Pai, para que a gente possa crescer no Senhor, honrar o Senhor e viver uma vida poderosa nessa terra, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Recebe aí, aplauda Jesus. Vai em paz para casa. Até sexta-feira, no nosso momento aqui poderoso da resposta, tá?